vimos que a temperatura terapêutica se mantém. Para finalizar o tratamento, agora reaplicaremos o aplicador criogênico cooling para resfriamento da epiderme e manutenção do efeito terapêutico causado pela radiofrequência. Aplicaremos por 1 minuto também, assim como no início da terapia. E finalizado 1 minuto, realizaremos os mesmos passos, os mesmos procedimentos no outro glúteo. O efeito da radiofrequência é muito interessante porque ele se dá desde a primeira sessão e possui efeito cumulativo. Temos os efeitos primários, que correspondem à termocontração do colágeno, e os efeitos secundários por conta da termolesão que causamos na derme. Os mesmos procedimentos são realizados no outro hemicorpo. As correntes elétricas terapêuticas têm grande aplicabilidade na estética, desde correntes que realizam contração muscular, que são as correntes excitomotoras, até correntes que realizam analgesia, que estimulam fibroblasto, que possuem ação mais analgésica, drenante. Então, as correntes terapêuticas têm uma grande aplicabilidade e agora utilizaremos no protocolo de levantamento de glúteo a corrente Alce para fortalecimento muscular. Para levantamento de glúteo é extremamente importante que a gente também trabalhe a musculatura para fortalecimento e tonificação da mesma. Para isso é necessário ajustar os parâmetros do equipamento. Estamos utilizando o Neurodin 10 canais, que possui 10 canais de saída, ou seja, é possível trabalhar até com 20 eletrodos. E o ajuste dos parâmetros também é bastante simples e depende da nossa conduta terapêutica, se realizaremos atividade física associada ou se somente realizaremos uma eletroestimulação passiva. Nesse caso, vamos ajustar o equipamento para a corrente Alce. Em seguida, vamos para o modo sincronizado, onde existe uma contração seguida de relaxamento em todos os canais que utilizaremos. Portanto, para um trabalho mais passivo, é bastante interessante utilizar esse modo. Em seguida, vamos realizar o ajuste de toda a rampa de contração. Para isso, temos que ajustar Rise, que é o tempo de subida da corrente. Nesse caso, num protocolo inicial, vamos utilizar em torno de 2 a 3 segundos. Ajustei em 2. O tempo ON, em segundos também, que é o tempo de contração, de manutenção de contração propriamente dito. Vamos utilizar em torno de 6 segundos. Esse é um dos parâmetros que utilizamos para a evolução do paciente. Então, no decorrer do tratamento, das sessões, vamos aumentando esse tempo de contração, conforme o paciente vai melhorando também. Depois ajustamos o Decay, que é o tempo de descida da corrente, em 2 ou 3 segundos também, aqui 2. E o tempo off, que é o tempo de relaxamento, ele deve ser sempre igual ou maior que o tempo de contração. Nesse caso, como uma paciente que já realiza atividade física, vamos realizar o tempo igual de contração e de relaxamento. Mas para uma paciente sedentária que não realiza nenhum tipo de atividade física, é interessante trabalhar em torno de 10 a 12 segundos nas primeiras sessões. Depois ajustamos a frequência portadora da corrente Alce. A corrente Alce ela tem duas frequências portadoras que a gente ajusta de acordo com o nosso propósito terapêutico. A corrente de 1 kHz é utilizada para tonificação, para fortalecimento muscular, e a corrente de 4 kHz para estimulação sensorial, analgesia, drenagem linfática, eletrolipólise. Como nosso propósito é realizar a tonificação muscular, vamos ajustar em 1 kHz. A duração do burst também é de acordo com a corrente. Se utilizamos para tonificação 1 kHz, vamos utilizar 2 milissegundos.
de burst, se utilizamos de 4 kHz, 4 milissegundos. Depois, a frequência de modulação. Podemos trabalhar frequências mais baixas, frequências medianas e mais altas, dependendo das fibras que queremos estimular, mas utilizaremos em torno de 50 Hz para trabalhar fibras intermediárias. O tempo total de estímulo também varia de acordo com o metabolismo do paciente, da sua condição metabólica. Para pacientes mais sedentários, iniciamos com tempos mais curtos. Para pacientes mais preparados, podemos estender um pouco mais o tempo de aplicação, e esse é um parâmetro que evoluímos no decorrer das sessões. Quando associamos atividade física, costumamos trabalhar tempos mais curtos. Quando realizamos estimulações somente passivas, tempos maiores. Já está ajustado o equipamento, agora vamos para a técnica de aplicação. Para este protocolo de tonificação muscular, utilizamos os eletrodos de silicone e carbono com gel de contato e posicionamos na área de tratamento de acordo com a origem e inserção muscular ou de acordo com o ponto motor do músculo que vamos trabalhar. Nesse caso, vamos trabalhar glúteos, já posicionamos uma faixa para acomodação dos eletrodos. E agora vamos posicionar os eletrodos. Estes são os eletrodos que acompanham o equipamento, porém também é possível realizar a eletroestimulação com eletrodos autoadesivos, principalmente quando se realiza exercício ativo associado à corrente elétrica. Depois de realizar o posicionamento correto dos eletrodos, vamos iniciar o tratamento apertando a tecla Start, iniciando o aumento de intensidade da corrente. É importante sempre questionar o paciente em relação à percepção do estímulo, e para a tonificação muscular e diminuição da fraqueza muscular, precisamos chegar à contração muscular, porém de maneira confortável. É muito interessante porque a corrente Alce é uma corrente que promove um maior torque muscular, um maior poder de contração muscular, porém com muito mais conforto. Por isso é tratada como uma corrente de evolução da eletroterapia. Quando começar a sentir, você me avisa. Quero que chegue a contração muscular, tá bom? Vou aumentar o outro na mesma dose. Aumentar de todos os canais a mesma dose para a gente ter uma base e depois a gente modula cada um deles, tá? Se estiver forte, fraco, a gente vai ajustando. Como que tá aqui? Pode aumentar? Quero que você chegue à contração, tá? Tá. Vamos. Isso, tá contraindo. Tá confortável? Ajustando os outros também. Como que tá a sensação do estímulo? Tá tranquilo? A gente aumenta um pouco do outro lado? Quero uma contração forte, mas sem dor, tá? Isso. E já podemos visualizar a contração muscular. Então, existe o tempo de relaxamento e o tempo de contração. Agora estamos no de relaxamento e agora vamos para o tempo de contração. Assim como quando realizamos atividade física em uma academia, por exemplo, devemos realizar uma evolução com os nossos pacientes de eletroestimulação. Então, nas primeiras sessões, podemos realizar somente a eletroestimulação passiva para que o paciente se acostume com a corrente, perceba o que é uma contração promovida por uma corrente elétrica, e ao longo das sessões vamos incrementando e associando a atividade física junto à eletroestimulação. Podemos iniciar com uma contração isométrica. Nas próximas sessões, realizamos contração mais isotônica, com associação de movimentos, e vamos evoluir ainda mais com resistências, com pesos, por exemplo, junto com o movimento. Então, por exemplo, agora estamos tendo somente uma contração promovida pela corrente elétrica, mas podemos orientar a paciente a realizar atividade física junto,
Vamos mostrar agora, por exemplo, uma associação com uma contração isométrica. Então, quando a corrente elétrica vier, você contrai junto o bumbum, tá bom? Vou esperar o próximo estímulo. Agora, quando a corrente começar a contrair, você contrai o bumbum junto, aperta, 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 contrai, 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 mantém, mantém contraído, mantém, mantém, relaxa. É bastante interessante que o equipamento acende um LED quando a corrente está no seu momento on e apaga o LED quando está no momento off. Vamos lá, contrai, mantém contração, mantém, contrai. Contrai, é muito importante o estímulo verbal para paciente, relaxa. Vamos para uma próxima contração, de novo, mantém, contrai, força, força, contrai, forte, mantém, 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 segura mais um pouquinho, relaxa. Só mais uma. Vamos lá, contrai, força. Aperta, 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 contrai glúteo, mantém contraído, segura, 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 relaxa. Nas próximas sessões, podemos evoluir com o paciente realizando movimento de contração de glúteo junto com a corrente e depois evoluímos com pesos, resistências, para proporcionar resultados mais efetivos num curto prazo de tempo. Ao longo da sessão, é sempre importante questionar o paciente sobre a percepção do estímulo, porque existe uma acomodação, então devemos incrementar intensidade ao longo da sessão. Ao final do tempo de tratamento, o equipamento emite um aviso sonoro e basta apertarmos a tecla Stop. E agora removemos os eletrodos e finalizamos essa etapa do tratamento de levantamento de glúteos. Então, finalizamos o protocolo de levantamento de glúteos através de massagem mecânica, radiofrequência e eletroestimulação muscular.